dia, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando algumas aulas de biologia. Na realidade são aulas dica, coisas bem curtinhas para que você possa ter um conhecimento sobre alguns assuntos. E hoje o tema escolhido foi a respeito de vermes denominados de plateumintos, que são aqueles vermes que têm o corpo achatado. Vem comigo que eu vou te explicar algumas coisas. A primeira coisa que nós vamos falar é a respeito de um verme que, apesar de ter o corpo achatado, ele é um verme de vida livre. O que significa isso? Significa que ele não vai causar doenças em um indivíduo, em um ser humano. E nós temos como exemplo a planária. Então observa aqui na lousa comigo. A planária ainda é um verme muito simples, tá? Então ela tem estruturas denominadas de ocelos e não são olhos, servem apenas para identificar o claro e o escuro. Por que será? Não é mesmo? Olha, ela é um verme que tem o corpo com uma pele bem fina e úmida. Então, ir para um local onde é muito quente não é interessante, ela desidrata e morre. Outra coisa que a gente percebe, ela tem um intestino todo ramificado e a presença de faringe e de boca. Então significa, já que ela tem apenas a boca, que ela tem um tubo digestório incompleto. Certo? Então esse é o grande exemplo em que o vestibular gosta muito de cobrar a respeito de plateuminto de vida livre. Mas nem todo plateuminto ele é simplesmente um verme que não causa doenças, um verme de vida livre. E tem algumas bem interessantes. Vem comigo que eu vou te mostrar uma. Essa doença é denominada de esquistossomose e acontece uma série de eventos para que realmente um indivíduo possa ficar doente. Então nós vamos começar pelo seguinte: imagine que ovos atingiram o ambiente aquático, ovos referentes à doença denominada esquistossomose, certo? Então estamos falando de um verme denominado de Esquistossoma mansoni. Muito bem, desses ovos depositados na água, eclodem e sai uma larva denominada de miracídio. O miracídio, na sua forma larval do esquistossoma, ele precisa encontrar um caramujo. Por quê? Porque ali vai acontecer um processo de metamorfose, vai ter uma reprodução assexuada. Vejam, é uma larva realizando reprodução. Isso tem um nome: pedogênese. Se fosse um ser adulto, nós estaríamos falando de uma partenogênese, mas é larva, não esqueça dessa dica. Muito bem, esse miracídio então irá se transformar em uma cercária diante dessa reprodução assexuada. Veja como é bem diferente a forma deles. Esta cercária, ela vai precisar penetrar na pele de um indivíduo, de um ser humano. Aqui nós temos um hospedeiro definitivo. Mas qual é a diferença de um hospedeiro definitivo para um hospedeiro intermediário? Está na forma da reprodução. Aqui acontece a reprodução sexuada. Penetrando na pele, esta larva ela entra na corrente sanguínea e pode chegar ao baço ou ao fígado. O verme vai se tornar adulto. Veja novamente a modificação da forma do verme. E se ele atingir o baço, ele provocará inchaço. Isso é denominado de esplenomegalia. Atingindo o fígado e provocando problemas no fígado, inclusive o inchaço, nós teremos um caso de hepatomegalia. Bem, vermes adultos, agora nós vamos falar da tal reprodução sexuada. Esses vermes colocarão ovos. Esses ovos, eles chegam até o intestino porque tem ligação, não é? O fígado vai eliminar a bile e ali junto com a bile os ovos chegam até o intestino. Ele terá acesso. Os ovos irão então para as fezes e aí recomeça esse ciclo. Precisamos lembrar de uma coisa muito importante. Para que isso aqui aconteça, é importante que essas fezes tenham acesso à água. Então falta aqui uma rede de saneamento, falta tratamento de esgoto, não é?
Então a gente pode falar aqui que uma educação sanitária é muito interessante. Essa doença, embora em muitas regiões não seja tão vista, ela é muito comum em outras. Ela é extremamente importante, extremamente cobrada no seu vestibular. Mas temos que falar de uma outra também, a ateníase. Vem comigo. No ciclo da ateníase, nós percebemos também a questão de ovos, de um hospedeiro intermediário, de um hospedeiro definitivo. Mas há uma série de diferenças que a gente precisa pontuar. Vejam, os ovos, eles atingem o solo. Na esquistossomose, ele atingia a água, não era isso? Muito bem, este solo, agora com ovos, de repente pode ter por perto algum tipo de vegetação. E aqui, ele vai ser consumido por um hospedeiro intermediário. Lembra o hospedeiro intermediário, onde vai acontecer a reprodução assexuada? Quem pode ser? O boi ou o porco. O que acontece quando ele é ingerido? O ovo vai liberar um embrião. E esse embrião depois será o que a gente chama de cisticerco, que é a larva da doença chamada ateníase. Ele chega ao intestino para acontecer todo esse processo, certo? Lá no sangue, ele vai ficar no músculo. Então, a larva fica no músculo, a larva fica na carne do hospedeiro intermediário. Para que a doença continue acontecendo, para que ela prossiga e afete o ser humano, precisa haver ingestão de uma carne mal cozida. Por quê? Porque se estiver muito bem cozida, a larva não suporta a temperatura e ela vai morrer. Então, precisamos continuar o ciclo, precisamos considerar que a carne está mal cozida. Então, o homem ingere também, vejam, um ciclo oral, o homem ingere e nele vai acontecer o processo de reprodução sexuada. Por quê? Porque o verme ele vai se tornar adulto dentro do indivíduo. Aquela larva vai se transformar num indivíduo adulto e vai ficar aonde? No intestino delgado. Lembra quando você estudou a questão da alimentação, a questão da digestão? O verme, ele absorve aqueles nutrientes que ocorreu todo o processo de digestão para que você possa ter. Ele aproveitando esses nutrientes, se torna então um verme adulto, a solitária que nós chamamos. Então aqui a gente começa a ver o indivíduo tendo um problema com a doença denominada de teníase. Esse verme adulto vai realizar reprodução, só que ele faz autofecundação. E essa autofecundação vai fazer com que ocorra a liberação de proglótides grávidos. Esses proglótides são eliminados nas fezes e recomeça todo o ciclo. Vamos pensar em umas coisinhas aqui? As duas doenças têm ocorrência com relação a ovos, só que em uma os ovos estão na água, na outra ele estará no solo. Então, a gente pode dizer que para as duas doenças, é muito importante uma coisa chamada de educação sanitária. É preciso coleta e tratamento de esgoto, mas é preciso também que o indivíduo se conscientize que algumas das suas ações, elas devem ser feitas com responsabilidade. Então, nada de utilizar algo que não seja uma instalação sanitária, porque se ele estiver doente, de certa forma, ele contribui para a ocorrência de todas essas questões. Eu quero te convidar para você entrar no Instagram, se você tiver, e acessar o Biolografando. Tudo isso que eu falei de presente para você. Até mais!